Olá, bom dia. Hoje é dia 10 de outubro, terça-feira, primeiro dia legislativo aqui em Caxias do Sul, no Parlamento Caxiense. Uma semana um pouquinho mais curta, temos feriado quinta-feira, mas certamente nesses 2 dias vamos ter muitas discussões e hoje os vereadores já começam debatendo 3 projetos de lei complementar, né, que entram em primeira discussão, depois eles retornam na terça-feira, daí sim para a segunda discussão e votação. E hoje também vai ser discutido um requerimento e votado de autoria do vereador Flávio Cassina, que pede explicações ao Executivo a respeito da dívida ativa do município. O vereador Flávio Cassina também ocupa o espaço no grande expediente, assim como ele ocupa o espaço, a vereadora Ana Corso também tem seu espaço no grande expediente. Na ordem do dia, também tem uma solicitação, aí um debate de um projeto de lei de autoria do vereador Neril Carteiro, que denomina uma via pública do loteamento Bortolini, no bairro São Virgílio, com o nome de Rua Ângelo Andrés. Esse projeto ele entra hoje em discussão única e já vai para a votação. Tudo isso e muito mais vocês acompanham a partir de agora com a transmissão ao vivo da sessão ordinária dessa terça-feira. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Podemos nos sentar. Solicito aos vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Solicita a primeira secretária, a vereadora Paula Iores, que faça a leitura da nominata dos vereadores que compõem a 17ª legislatura, bem como dos vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Bom dia a todos. Presidente Felipe Grimmelmaier, mesa diretora Alberto Meneguzzi, Gustavo Toigo, Paula Iores e Renato Oliveira. Vereadores da 17ª legislatura, Adilode Domênico, Alceu Tomé, Ana Corso, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Clair de Lima Girardi, Edi Carlos Pereira de Souza, Edio Eloy Frisso, Edson da Rosa, Flávio Cassina, Gladys Frisso, Neri Andrade Pereira Júnior, Paulo Périco, Rafael Bueno, Renato Nunes, Ricardo Daneluz, Rodrigo Beltrão e Velocino Ex. No grande expediente de hoje, teremos os vereadores, a vereadora Ana Corso e o vereador Flávio Cassina. Muito obrigado, vereadora Paula. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Alberto Meneguzzi. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Só fazer um registro aqui. Estou protocolando hoje votos de congratulações a autores caxienses que lançaram livros na Feira do Livro deste ano. Mauro Bettiol com o livro Cápsula do Tempo, Julgamento do Oceano, livro em primeira edição. Portas do Céu, com a escritora Maria Inês D'Alegrave Cavalli. Rezemos com o Beato Padre João Schiavo, o organizador foi o Padre Geraldo Boniatti, na editora Murialdo. Também um voto de congratulação ao Jean Emer, da banda Rava, uma banda de rock católico. Completou 20 anos, lançou livro também na Feira do Livro desse ano, Nossa História, Rava, 20 anos. Ao escritor Marcos Fernando Kirsch, que lançou o livro Rádio Caxias, 70 anos de voz e identidade. E também ao professor e escritor Paulo Ribeiro, que lançou o livro O Transgressor. E um voto de congratulação também a Elaine Pasquale Cavion, que através da livraria Paulus lançou mais um livro, O Mestre dos Guarda-Chuvas. Esse lançamento aconteceu no último domingo. Então, votos de congratulações, estou protocolando hoje para esses escritores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Alberto. Não havendo mais vereadores inscritos, estaria em apreciação o voto proposto pelo vereador Rodrigo Beltrão, que está ausente e fica prejudicado. Estão encerradas as pequenas comunicações e, conforme o acordo de lideranças, a sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para o representante do CMD para divulgar o Fórum Municipal do Esporte e Lazer. Solicito a vereadora Paula Iores que faça a leitura do acordo entre os líderes. Os vereadores que subscrevem o presente documento, no uso das atribuições que lhe conferem o regimento desta Casa,
em acordo de lideranças, cedem espaço de 5 minutos na sessão 73ª da 17ª legislatura, em 10 de outubro de 2017, ao Conselho Municipal de Desporto, para divulgar o Fórum Municipal do Esporte e Lazer. Diante do exposto e não havendo mais nada a declarar, subscrevemos o presente ofício. Ed Carlos Pereira de Souza, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Adilode Domênico, Gladys Frisso, Arlindo Bandeira, Neri Andrade Pereira Júnior, Clair de Lima Girardi e Paula Iores. Muito obrigado, vereadora Paula. Eu solicito aos vereadores Alberto Meneguzzi e Paulo Périco que conduzam o senhor Rafael dos Santos até a tribuna. Vem. Tá legal. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Um bom dia especial à comunidade caxiense que está aqui presente, que nos assiste pelo canal 16. Em especial aos meus amigos esportistas e meus companheiros do Conselho Municipal do Desporto. Esse ano o esporte perdeu um jogo em Caxias, que foi o jogo do Fiasport. Só que, como bons esportistas, a gente sabe que perder um jogo não significa perder a competição. E a gente continua competindo. Infelizmente, por muito tempo andamos todos para o mesmo lado. Hoje, talvez a caminhada tenha muitas divergências e a gente não gostaria que isso acontecesse. Então, com esse jogo de 2016, 2017, que as regras foram mudadas com a partida andando, a gente espera que isso não aconteça mais. Para isso, o Conselho Municipal do Desporto, como é de habitual, anualmente faz o Fórum Municipal do Esporte e Lazer. E esse ano o nosso fórum ele vai ser voltado para políticas públicas de incentivo ao esporte. A gente viu, com o mal que foi necessário esse ano, que muitos esportistas, muitos clubes, associações dependem muito do Fiasport. E como a própria lei diz, as entidades não podem se sustentar exclusivamente com o Fiasport. Então o Conselho Municipal do Desporto vai realizar esse fórum no próximo dia 20 de outubro, seria dia 20 e 21, aqui na Câmara de Vereadores mesmo. Na sexta-feira, dia 20, as atividades começam às 19h30, com 2 palestras, esclarecendo um pouco mais outras opções de recursos para o esporte que podem ser buscadas, não só no âmbito municipal. Pode ser feito através do ProEsporte, que é uma lei estadual, pode ser feito até através da lei de incentivo, que é uma lei federal. Então vai vir uma empresa privada, especialista nesse tipo de captação de recursos, para falar sobre como Caxias do Sul pode buscar dinheiro, patrocínio, incentivo, através de outras esferas. Vai vir também um diretor da Confederação Brasileira de Canoagem, que também capta recursos para seus projetos, também ampliando os horizontes do povo de Caxias quanto à captação de recursos. Infelizmente, convidamos a PGM, que é quem dirige o município hoje, e eles não responderam ainda ao nosso convite, pelo fato de ficar muito em cima da hora. Talvez não tenha espaço para eles falar, mas mesmo assim o convite à PGM fica aqui de uma forma oficial e aberta, para que eles respondam à nossa solicitação, porque nada melhor quem coordena tudo isso poder esclarecer para o pessoal que faz o Fiasport anualmente, como eles devem proceder, principalmente quanto à prestação de contas. Deixando bem claro que o que passou, a gente já está pensando para frente. Mesmo sabendo das dificuldades do município na questão financeira, a gente não vai fazer um embate, não vamos fazer uma discussão querendo aumentar, querendo
buscar coisas que a gente sabe que talvez não tenha. Então, toda a nossa discussão quanto ao FIASPORT esse ano no fórum vai ser de acordo com a nossa realidade. O CMD está bem consciente da realidade de Caxias, mas a gente acredita que, se for gasto 10 milhões para um café com o prefeito, é tranquilamente possível gastar os 3,5 milhões que tem destinados ao FIASPORT nesse ano de 2018. Então, vamos botar a lei aberta para todos, a lei aberta para discussões. Caso tenha necessidade de modificações, é a comunidade que vai solicitar essas modificações. Caso não seja necessária modificação nenhuma no FIASPORT, que a comunidade caxiense não o peça, não será solicitado ao governo municipal. Então, em 2 momentos, o primeiro, no dia 20, às 19h30, vai ser feitas as palestras, e no dia seguinte, dia 21, aí começando às 8h30, a discussão com a comunidade caxiense de melhorias para o FIASPORT 2018 e para o edital que a gente espera que seja aberto esse ano. Aqui na Câmara mesmo, aqui no plenário da Câmara. Então, muito obrigado pelo a todos, para que se façam presentes nesse dia tão importante para o esporte caxiense. Muito obrigado, Rafael dos Santos, o presidente do CMD, e conte sempre com essa Câmara de Vereadores. Obrigado. Passemos ao grande expediente. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Ana Corso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia às vereadoras, aos vereadores, aos que estão aqui no plenário e também ao que estão nos assistindo pelo canal 16. Faz alguns dias que eu estou buscando assinaturas para um projeto que eu pretendo protocolar, um projeto de resolução de mesa que cria a Procuradoria Especial da Mulher. Eu acho que os nobres pares, espero que todos tenham recebido. Esta nossa proposição, ela se inspira na criação que teve a Procuradoria na Câmara Federal. Foi o primeiro parlamento, né, federal que criou a Procuradoria Especial da Mulher. Posteriormente foi o Senado, se espalhou por diversas assembleias legislativas e chegou aos municípios. Se qualquer par entrar no site, tanto da Câmara, como do Senado, como da Assembleia, vão ver que tem lá um espaço, nesse espaço da Procuradoria da Mulher, que diz assim, como criar uma Procuradoria, incentivando então que os municípios, as câmaras de vereadores, né, façam o mesmo. Eu vou... Coloquei algumas lâminas para ficar mais fácil a compreensão, né? Então, o que é a Procuradoria da Mulher, né? Ele é um órgão, então, institucional, que, através de um projeto de resolução de mesa, então, que cria, né, no nosso regimento interno, esta Procuradoria que visa, né, dar uma representatividade e uma visibilidade às parlamentares mulheres. Também fiscalizar, acompanhar, eu vou ler aqui que fica mais fácil. É só me achar aqui. Também fiscalizar e acompanhar os governos municipais, estadual e federal no recebimento de denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos tanto nacionais como internacionais
em busca da promoção dos direitos da mulher. Então, como eu falei, né, ela surgiu, a primeira procuradoria, ela surgiu em 2009, a partir da bancada feminina da Câmara dos Deputados, constituindo-se no primeiro órgão de direção na história da Câmara dos Deputados a ser ocupado por uma mulher. Vocês sabem que os parlamentos brasileiros, eles têm menos de 10%, né, de mulheres, em face de toda uma construção histórica, também da dupla jornada de trabalho, que faz com que as mulheres, né, não participem tanto da política quanto os homens. E, nesse sentido, é importante dizer que nós somos 52% da população brasileira. O eleitorado brasileiro, ele é 172. O eleitorado brasileiro, ele é composto por 172 milhões de pessoas, e nessas 172 milhões de pessoas, 74 milhões são mulheres. E apesar disso, né, esse parlamento também é um exemplo. De 23 vereadores, tem apenas 3 vereadoras. Em toda a história dos 125 anos do Parlamento Caxiense, também tivemos apenas 12 mulheres. Então, um número, de fato, né, em todos os parlamentos brasileiros, bastante vergonhoso, né, da participação feminina das mulheres. Se nós formos comparar com a América Latina, a gente só perde a representação feminina para o Haiti. Nós ocupamos a penúltima colocação. Se for comparado, em 2012 foi feita uma pesquisa entre 188 países, a gente ocupa a 158ª colocação. Então, a criação da Procuradoria, ela vem, então, no incentivo, né, se constitui no incentivo da participação feminina nos parlamentos e que busca, né, tanto políticas públicas como também a questão de zelar pelas leis, enfim, que tem tanto no município como no estado, acompanhar essas leis de políticas públicas em relação às mulheres. Então, por que criar essa Procuradoria da Mulher? É necessário garantirmos maior representatividade, visibilidade, destaque às mulheres, apoiando o combate à violência e discriminação em nossa sociedade, qualificando os debates de gênero nos parlamentos, além de receber e encaminhar denúncias aos órgãos competentes dos anseios da população feminina. Pode passar. A Procuradoria Especial será exercida por uma vereadora, eleita entre os pares, a cada ano no início da sessão legislativa, que exercerá o cargo de Procuradora Especial da Mulher. O que competirá à Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores? Então, primeiro, receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e de discriminação contra a mulher. B, fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo municipal que visem a promoção da igualdade entre homens e mulheres, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias no âmbito municipal. C, cooperar com organismos públicos e privados voltados à implementação das políticas para as mulheres. Promover estudos e debates sobre violência e discriminação contra a mulher e sobre o déficit de representação na política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às comissões da Câmara. Acompanhar os debates promovidos pelo Fórum Municipal de Mulheres e pelo CONDIM, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Promover a integração entre o movimento de mulheres e o legislativo. Organizar e divulgar as legislações relativas aos direitos das mulheres e a Lei Maria da Penha. Zelar pelo cumprimento da legislação relativa aos direitos das mulheres e divulgá-la. Apresentar relatório, então, anual das atividades, sempre no mês de dezembro do exercício. Então, eu peço, né, aos nobres pares, né, que apoiem essa iniciativa. Eu acho que ela é de fundamental
fundamental importância para que a gente desenvolva ações para as mulheres, para que a gente inverta, né, essa situação de desigualdade que existe na sociedade, em especial nos órgãos de direção e nos parlamentos brasileiros. Nós achamos que, através dessa procuradoria, ela dará um destaque maior à mulher na política, desenvolvendo campanhas, realizando audiências públicas. Enfim, nós pedimos, então, o apoio dos nobres pares, né, porque achamos que é de fundamental importância que esta procuradoria seja criada, que ela dê essa visibilidade, enfim, que a gente tanto espera. Uma parte, vereadora. Pois não, vereadora. Eu tive oportunidade de ler ontem, apesar de a sua assessoria já ter enviado antes, né? Mas foi fim de semana corrido. Parabéns pela iniciativa, Ana. Acho que a gente precisa, de fato, é uma coisa que não agrega custos, né? Porque já está dentro da estrutura, e nós precisamos, de fato, fortalecer a participação da mulher, porque, independentemente né, de diferenças, o que a gente defende é a igualdade pelas qualidades diferentes que temos, né? A gente está vendo um mundo se desenhando aí com muita falta de sensibilidade, de empatia, de equipe, que são características fortes do feminino. Não é que os homens não tenham, mas a mulher são muito forte, tem essas características muito fortes, né? Então, todo o meu apoio, e nós temos que ir em frente, sim, com esse projeto. Obrigada, vereadora Paula. Também a vereadora Gladys já tinha emprestado seu apoio, que acho fundamental. É um projeto que, de fato, assim, se aprovado, as vereadoras mulheres estarão a cada ano ocupando esse cargo, né? Eu não estarei aí, mas eu acho que vou deixar minha contribuição, né, para que, de fato, isso seja a realidade no nosso parlamento. Obrigado, senhor presidente. Era isso. Próximo inscrito, vereador Flávio Cassina. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores que nos assistem no plenário e também pela TV Câmara. No mês de janeiro do corrente ano, nós efetuamos um pedido de informações junto ao Executivo, a fim de que tivéssemos uma noção de como está o endividamento das pessoas físicas e pessoas jurídicas do município. Então, efetuamos esse pedido de informação, solicitando que o Executivo nos listasse os 300 maiores devedores pessoa jurídica em 2 de janeiro e os 300 maiores devedores da pessoa física em 2 de janeiro também. Relativos à dívida ativa, quantas ações de execução fiscal já estão ajuizadas e o valor da execução. Bem, nós recebemos então essa informação dos 600 maiores devedores do município e agora estamos repetindo esse pedido para que possamos avaliar efetivamente quais foram as medidas adotadas, porque naquela ocasião nós tínhamos 33.545 pessoas físicas devedoras do município, físicas e jurídicas, e em dívida ativa 27.771 pessoas. Então, tínhamos um envolvimento de dívidas para o município em relação à pessoa física e jurídica, 61 mil pessoas envolvidas, físicas ou jurídicas. Bem, agora nós estamos repetindo esse pedido de informações para que possamos avaliar nesses 9 meses quais foram as atitudes tomadas pelo município em relação à cobrança da dívida ativa. E o motivo principal é o seguinte, porque todos nós aqui, a nossa maioria, defendemos a instalação do refis municipal.
Inclusive foi um pedido, foi uma indicação feita por todos os vereadores da casa, inclusive os da situação. E nós entendemos que o Refis, nas edições anteriores, foi um instrumento eficaz para encontrar uma solução equilibrada entre os interesses do município e dos contribuintes, estabelecendo regras, disciplinando normas, para que possa, então, haver essa arrecadação para o município e facilitar a vida daqueles que, por alguma desventura da vida, possam ter tido um infortúnio de atrasar as suas contribuições. Nós somos partidários daquela teoria que, se houver algum esperto, alguém que abuse da condição de devedor, é porque é uma meia dúzia. Mas a grande maioria, realmente, ninguém gosta de ficar devendo para ninguém. Isso todos nós sabemos e não precisa fazer nenhum esforço de pensamento para que cheguemos à conclusão que a grande maioria é realmente em função de uma crise de dificuldades econômicas. E nós defendemos, então, efetivamente, a implantação do Refis, até porque o município não é o que ocorre no Estado e na União, que existem grandes concessões, coisas diferentes do que é trabalhar no município. Aqui no município, as 6 edições anteriores foram evidentemente bem sucedidas e o município não perdeu nada porque é perdoada a dívida, o juro e a multa, mas existe a correção monetária, então não há prejuízo para o município, volto a dizer. E não sei por que não se adota essa medida, já que a prefeitura está com um balaio de dívidas e não tem dinheiro para nada, dizem. Então, com esse pedido de informações, nós estamos efetivamente procurando conhecer a real situação do município, quais foram os remédios adotados para cobrar desses devedores, e depois, então, nós vamos auxiliar com alguma ideia, com alguma coisa, e provavelmente, mais uma vez, insistirmos na implantação do Refis municipal. Outra coisa que é bom observar, que os grandes devedores do município são, em regra, nós sabemos que são instituições financeiras, instituições poderosas que realmente não pagam, recorrem e brigam, e não é esse o problema. O problema é daquele pequeno que tem realmente a sua dificuldade, que foi mal, que deu tudo errado. Esse é que precisa do nosso apoio, como executivo e como legislativo. Não é o banco, não é a financeira. Até porque esses não pagam mesmo e recorrem até o infinito. Então, reafirmando, nós temos essa relação dos 300 maiores devedores, pessoa física, e dos 300 maiores, pessoa jurídica, e nós não estamos aqui para expor ninguém, para deixar ninguém em situação difícil, até, nós nem pedimos, nós sabemos quem são todos esses devedores e não divulgamos, porque não há interesse, repito, a expor ninguém. E também nós não pedimos os valores que as pessoas estão devendo. Nós só queremos tratar de valores globais. Então nós temos esse cuidado de não expor as pessoas, a fim de que não crie um problema maior do que aquele que realmente já existe. Então, nosso objetivo realmente é saber agora a posição, e depois, então, mediante essa informação desses 9 meses de governo, nós vamos fazer um comparativo com aqueles números de janeiro do corrente, a posição do início do ano, e aí nós saberemos, então, a medida para ser tomada, e contamos também com a colaboração de todos para construir alguma coisa que seja bom para a nossa comunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Peço uma parte, vereador. Pois não. Obrigado, vereador Cassina. Essa questão do Refis tem várias maneiras de ser feita. Pode-se, inclusive, em vez de abonar 100% da multa, deixa 10%, 20%, como fez o governo do Estado, que daí tu não vai justificar jamais que tu está dando algum favorecimento a quem está devendo. O problema é que, não fazer o Refis, nós estamos inviabilizando empresas que passaram por uma crise eventual, que gostariam de se colocar em dia, às vezes até para poder participar de alguma licitação.
e com isso não consegue as suas negativas, ou seja, é uma medida totalmente na contramão do incentivo da economia da cidade no momento que a cidade mais precisa. Então, às vezes a gente é criticado porque cobra do governo que não está sendo feito nada para estimular a economia. Este é um ponto dos piores possíveis, aonde nós estamos tirando a oportunidade de alguém que por algum infortúnio momentâneo se viu inadimplente. Então eu espero que o governo repense isso, mas pelo visto do andar da carruagem, esse ano não vai sair, o ano que vem não é permitido, porque é ano de eleição, e aí fica para 2019, quem sabe com muita sorte a gente possa ter esse refis aqui em Caxias. Obrigado pelo apoio. Correto, e para relembrar, em 2/1/2017, a dívida ativa pessoa física reportava em 112 milhões e a pessoa jurídica 385 milhões. Somando, arredondando 500 milhões de devedores para o município. 500 milhões é um manha-bosco, né? Sabemos, efetivamente, que muitos destes já morreram, algumas empresas não existem mais, que será incobrável. Mas nós temos que pensar naqueles que realmente estão procurando essa oportunidade para endireitar o seu rumo na vida empresarial ou particular. Obrigado, senhor presidente. Era isso para o momento. Peço uma declaração de líder à bancada do PTB. Uma declaração de líder à bancada do PTB. Com a palavra, vereador Alceu Tomé. Vereador Alceu Tomé, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Fica um pouco chato a gente voltar a falar o tema novamente da Feira do Agricultor, né? Onde que a gente tem participado de vários encontros, né? E nos últimos aí a gente tinha meio que se organizado, né, Dani Luz, na questão de dar um tempo para os agricultores aí até para poder pensar melhor e se adequarem, né, às agroindústrias aí, né? Onde que a gente sabe que a agroindústria aqui, né, em Caxias, ela não deu certo, né? Caxias infelizmente não deu certo, não sei o porquê, mas enfim, ela não deu certo, né? Então, na contramão disso, a secretária da Agricultura, ela começou a punir uma parte dos feirantes, né? Esses feirantes são os comerciantes. O que é o comerciante dentro da Feira do Agricultor? São aqueles produtos da entre-safra, quando não se tem certos produtos. Na época, geralmente se traz aqueles produtos como o abacaxi, a banana, o tomate, em épocas que não tem esse produto, né? Então, na verdade, já começou a castigar esses feirantes, né? Então eu vou ler aqui, eu produzi umas palavras aqui que eu acho que me deixa um pouco indignado com essa questão, né? A secretária da Agricultura voltou a contra-atacar os pequenos feirantes indefesos. Agora ela resolveu atacar os feirantes comerciantes. Notificou os feirantes proibindo uma série de produtos. A gente sabe que este poderá ser apenas o primeiro passo para que pretende demonstrar com a feira aos poucos. O recado transmitido ao vivo a cores durante as audiências públicas realizadas nesta casa, todo mundo entendeu, menos a secretária da Agricultura, sindicatos rurais, associação de bairros, população consumidora, feirantes, vereadores. A secretária não assimilou e não entendeu nada, ou não quis entender o grupo de trabalho que ela constitui um engodo, um faz de conta. O corpo técnico da secretaria
na sua maioria, parece que são fantoches, treinados para dizer amém a tudo que a secretária disser. São cordeirinhos que foram capazes de produzir uma solução sequer. Senhores vereadores, o plano de desmonte da feira começou. Essa secretária é radical e teimosa. Ela representa o maior atraso já visto na história de todos os governos e é disparada a pior secretária. Francamente, governo Guerra, fez ali a pior escolha. É uma pessoa fria, despreparada para a função que é necessário de sensibilidade humana. Prefeito, coloque um agricultor da mão calejada, que conheça a realidade do meio rural, a faculdade de vida do meio agrícola. A secretária não apresentou nenhum projeto novo em benefício da agricultura. Será que não existe mais nada para ser realizado em favor do meio rural? O que está funcionando bem, deixa quieto, deixa as pessoas trabalhar. Sugiro que a secretária dê uma oportunidade para outra pessoa que conheça. Secretária, peça sua demissão, que fará um enorme favor à agricultura. Eu acho que a gente percebe assim que se possível, uma pode ser uma técnica, mas não está preparado para o meio rural, para ouvir os desafios de Caxias do Sul, né? Então a gente percebe isso e está desgostando em muitos feirantes e o meio rural de Caxias do Sul. Então eu peço, prefeito Guerra, reveja essa questão da nossa secretária da Agricultura. Alguém pediu a parte aí? Peço uma parte. Obrigado, vereador Tomé. Rapidamente, concordar com Vossa Excelência e dizer que o pior que nós estamos assistindo de parte da secretária da Agricultura, além dela estar causando um estrago pior do que o mau tempo na agricultura, é a ausência de palavra. Quando uma pessoa não tem palavra, eu fico muito preocupado com o que vem pela frente, porque esta secretária assumiu um compromisso aqui de aguardar o desfecho da modificação da lei estadual. Enquanto isso, esse grupo de trabalho ia se reunindo, discutindo aquilo que era possível melhorar. Então agora, de acordo com a denúncia que Vossa Excelência traz, ela está descumprindo aquilo que ela assumiu aqui, na audiência pública. Aí realmente fica difícil. Eu acho que para esse tipo de administração, a agricultura não precisa. Eles já têm problema que chega. Eles precisam de alguém que estimule, que conheça o meio, que puxe à frente, que dê entusiasmo para esse povo e não só botar o pé no pescoço de quem já está com enormes dificuldades. Obrigado pela parte. Uma parte, vereador. Não sei quem pediu antes. Eu aqui. O Daniluz. Então, vamos ver. Daniluz. Vereador Tomé, é importante trazer novamente essa questão, esse assunto, mas gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Eu que estive participando da reunião na terça-feira passada. Então, muitas coisas às vezes que se fala não condiz com aquilo que foi combinado. Inclusive, seu assessor estava lá, o Santo, e lá foi decidido então, por consenso, inclusive com a concordância, e isso dito pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares, o Rudimar Menegotto, representante das feiras também, o Rogério Bride, que se manifestou lá e colocou essa questão de que para os agricultores e produtores que vão lá comercializar, nada muda, segue como estava, segue como tinha sido combinado. A Emater vai fazer um trabalho de visitar, junto com uma comissão, cada um dos produtores. Essa questão que se coloca é apenas para os comerciantes. E na entre safra, ou seja lá quais forem os produtos, nada vai mudar nessa questão. O mamão, o melão, a banana, esses produtos continuam com a mesma questão. Somente muda a regra para os comerciantes, então, que esses têm a possibilidade de comprar de quem eles bem entenderem, né? Eles não têm a questão
de produzir o alimento e levar na feira. Então, só para deixar esse esclarecimento que para os produtores e agricultores nada muda até então. E, inclusive, a Emater vai estar fazendo esse trabalho e pegando sugestões dos produtores para a subcomissão da Assembleia Legislativa, então. Obrigado. Só assim para esclarecer que aqui nós havíamos combinado, né, nada formalmente, né, mas havíamos combinado, né, que até não saiu o estudo lá com o deputado, né, que está fazendo uma programação lá junto à Assembleia Legislativa, né, nós não mudamos, nós não iríamos mudar, né, por enquanto, né. Só que isso aleatoriamente, né, foi pego praticamente todas as pessoas com o lado rural lá dentro da secretaria, os fiscais, né, e não se deu assim, já começaram a atingir alguns feirantes, né. A gente acha que todos os feirantes são feirantes, né, não é porque é comerciante ou é porque é agricultor. A feira do agricultor é um todo, né, que a gente percebe. Vereador Tomé, eu acho importante a sua colocação, bem como do colega Daneluz. Eu só gostaria de dar uma informação, que eu tive a informação ontem de que cidadãos caxienses estão conseguindo comprar frangos de colônia e ovos de colônia, já que não se pode ser vendido em Caxias do Sul, em Santa Maria. E tem um pessoal, não sei, lá a lei é para todo mundo, mas Santa Maria pode. Estão comprando ovos de colônia, e tem um pessoal que traz, e frango de colônia, porque aqui em Caxias do Sul não se pode mais produzir. Então, a que ponto que estamos chegando? O dinheiro vai para Santa Maria, nem aqui fica. E já começou a atingir os agricultores também, o Daneluz, que ovos de colônia não pode mais trazer, né? Entre outras coisas aí, né, que os agricultores já não podem fazer, né? Então, o que havia sido combinado foi rompido, né? Mas então é isso. Obrigado, senhor presidente e vereadores. Nosso muito obrigado. Esse que sirva de um alerta, né? Muito obrigado, vereador Tomé. Está encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, o requerimento número 153/2017, de autoria do vereador Flávio Cassina, que solicita informações ao Poder Executivo sobre a dívida ativa do município. Com a palavra, o autor para a leitura do requerimento. Senhor presidente, vereadores. Pedido de informações. Solicita informações ao Poder Executivo sobre a dívida ativa do município. Então, conforme o que falamos há pouco, nós estamos fazendo um novo pedido para que possamos fazer um comparativo com aquele feito no início do ano. Vereador que o presidente subscreve, observadas as disposições regimentais e com base na lei orgânica municipal, apresenta o seguinte pedido de informações ao Poder Executivo. Listar os 300 maiores devedores da Receita Municipal pessoa física e os 300 maiores devedores pessoa jurídica em 30 de setembro de 2017, identificando-os, informando o CPF, o CNPJ, bem como individualizando os valores, origem do débito, se for ISS, IPTU, etc., e quais estão inscritos em dívida ativa. Informar o valor total da dívida ativa em 30 de setembro de 2017, individualizando o total de pessoa física e pessoa jurídica. Destes, relativamente à dívida ativa em 30 de setembro de 2017, quantas ações de execução fiscal já estão ajuizadas e qual o valor total da execução. Caxias do Sul, 4 de outubro de 2017, 142 anos da colonização e 127 da emancipação política. Assina esse vereador como proponente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Cassina. Está em discussão. É encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos vereadores que registrem os seus votos.
Encerrado o registro dos votos. Vereador Périco vota favorável. Encerrada a votação. O requerimento 153 foi aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Edi Carlos. Em discussão única e votação, o projeto de lei número 203/2015, contido no processo número 258/2015, de autoria do vereador Neri Andrade Pereira Júnior, que denomina a via pública municipal do loteamento Bortolini, bairro São Virgílio, com o nome de rua Ângelo Andrés. Relator, vereador Edson da Rosa. Pois não, senhor presidente. Favorável ao projeto de lei número 203/2015, contido no processo número 258/2015. O projeto de lei é da autoria do vereador Neri Andrade Pereira Júnior e visa denominar via pública municipal do loteamento Bortolini, bairro São Virgílio, com o nome de rua Ângelo Andrés. Consultado o Departamento de Controle do Uso do Solo da Secretaria Municipal do Urbanismo, este informou que a via não foi recebida e não está titulada ao município. Porém, consta na cartografia do município, conforme mapas e sistema CEPLAN/SUI/DIGEL, GEL Caxias, encontra-se no sistema viário municipal do município. Muito embora as vias do loteamento Bortolini não estejam tituladas ao município, cabe registrar que daqui das 15 vias existentes no local, 7 já foram denominadas através das leis números 8.031, 8.046, 8.033, 8.054, 8.074, 8.088, 8.061. Além do mais, após a edição da Lei nº 7.463, de 2 de julho de 2012, que autorizou o cadastramento do loteamento, foi dado início à regularização dos lotes nos moldes do programa Mora Legal 4. E quanto à titulação das áreas do uso comum, o município já requereu a abertura de matrículas das áreas viárias. O processo vem instruído com a biografia do homenageado, mapa, certidão de óbito e abaixo-assinado dos moradores, cumprindo os requisitos previstos no artigo 2º da Lei nº 5.357, de 5 de abril de 2000, e Lei nº 6.868, de 2 de novembro de 2008. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela legalidade da matéria. Com base nas informações elencadas e por considerar justa a homenagem proposta, esta comissão recomenda ao plenário a aprovação do presente projeto de lei. Caxias do Sul, 18 de setembro de 2017, 142 anos da colonização e 127 da emancipação política. Assinam o vereador Eloy Frisso, o vereador Ana Corso, Arlindo Bandeira, este vereador como relator e o vereador Gustavo Toigo. Era essa a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Neri, para a discussão. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos acompanham pelo canal 16 da TV Câmara. E, senhor presidente, esse projeto de lei que iremos votar nesse momento, né, e muitas vezes até algumas pessoas chegam a criticar, né? Vereador, é muito nome de rua, né? Votação muito nome de rua, mas esse é um exemplo que eu quero citar, né? Que é essa rua que a gente vai poder votar e torná-la oficial no loteamento Bortolini com o nome de rua Ângelo Andrés. E é uma rua que eu era carteiro, vereador Cassina, né? Que eu não era carteiro, né? Não era oficializada, mas eu era carteiro da rua principal. E essa era uma rua que era um beco, né? Sempre que eu passava pela rua Santo Bortolini, a rua principal, né? Os moradores dessa rua sempre me pediam: Neri, mas por que tu não consegue entrar aqui nessa rua? É uma rua curta, e fazia entrega de correspondências para nós, né? E a gente sempre comentava que não podia porque a rua não era oficial. Diante disso, né, às vezes, muitas das vezes, até pela amizade com que a gente fez com os moradores, eu acabava entrando na rua e entregando as correspondências, mesmo que de forma incorreta, porque a rua não era oficial. Então, hoje estamos tendo a oportunidade de oficializar essa rua, né? Ainda é um loteamento que está em processo
de regularização, né, mas a importância de regularizar, então, essa rua. Com certeza, o carteiro vai poder entrar tranquilo, entregar as correspondências sem estar fazendo nada de errado, né? E mais importante do que isso também é o fato de homenagear uma pessoa, né, uma pessoa que foi escolhida pelo consenso dos moradores dessa rua, né, que era o pai de uma pessoa, de um morador da rua que veio a falecer, e ao qual peço licença aos nobres colegas e a quem nos assiste para ler um pouquinho da biografia, da história de vida, então, do seu Ângelo Andrés, ao qual terá o seu nome denominado nessa rua, no loteamento Bortolini. Para quem não conhece, o loteamento Bortolini é no bairro Bela Vista. Então, seu Ângelo Andrés, que com o filho de Narciso Andrés e Jacomina Bos Andrés, Ângelo João Andrés nasceu no distrito caxiense de Santa Lúcia do Piauí, na data de 6 de maio de 1929. Passou sua infância junto aos pais até casar-se no ano de 1953 com Rosina Perini Andrés, quando, em função disto, mudou-se para São Virgílio da Sexta Légua e confirmou sua vida como agricultor até 1960. No ano seguinte, trabalhou no setor vinícola e estabeleceu moradia em São Luís da Sexta Légua, onde permaneceu até 1968. Nesta época, sempre que podia, se reunia com amigos para suas atividades favoritas, como jogo de cartas, pescaria e bocha, e muitas vezes em jantas com uma de suas comidas favoritas, o bucho ou a tripada. Sua última residência foi no bairro Bela Vista, onde encontrou a profissão que seguiu até os últimos dias de sua vida, a carpintaria e a marcenaria. Com sua cônjuge, teve 4 filhos, José, Jones, Julieta e Janete, os quais decidiram prestar essa homenagem pós-vida ao seu pai, Ângelo João Andrés, falecido em 22 de fevereiro de 1993. Então, eu acho que é um projeto importante, sim, porque torna uma via do nosso município oficial, né, podendo ter todas as condições de infraestrutura da prefeitura, correios, e também pelo fato de homenagear uma pessoa que foi muito querida na sua comunidade, né, e a gente tem que valorizar essas pessoas. Então, por isso que eu peço o apoio de todos os colegas para que a gente possa, então, votar favorável a esse projeto, aprovando, tornando essa via oficial, né, e homenagear aí o seu Ângelo Andrés, que terá o seu nome numa rua do loteamento Bortolini, bairro Bela Vista, né, onde que mora um dos seus filhos, certamente será lembrado com muito carinho por todos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Neri. Está encerrada a discussão. Em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Vereadora Ana vota favorável. Voto Vereador favorável. Edson vota favorável. Vereador Kiko favorável. Vereador Ues favorável. Encerrada a votação. PL 203/2015 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 2/2017, contido no processo número 3/2017, de autoria do vereador Rodrigo Beltrão, que institui desconto no IPTU para as construções sustentáveis e da outras providências. Contém emenda modificativa 1/2017. Relator vereador Edson da Rosa, em primeira discussão. Pois não, senhor presidente. Projeto de lei complementar 2/2017, contendo processo 3/2017, contém emenda.
objetiva o presente projeto de lei complementar de autoria do vereador Rodrigo Beltrão. Instituir desconto no IPTU para as construções sustentáveis e da outras providências. Fundamenta a proposta em projeto apresentado no programa Vereador por um Dia, no ano de 2015, pela estudante Laís Gezeller Dornelles, da Escola Adventista de Caxias do Sul. Inicialmente é sustentado o mérito da proposta no Conselho Geral, que preconiza que a sobrevivência do planeta está a exigir profundas mudanças no comportamento humano. Diz que nosso país, o problema não se resume apenas na preservação da floresta amazônica, como também na importância das ações simples e diárias na conquista da sustentabilidade como um todo, mencionando inclusive a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável citado pelo diretor-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, com o objetivo de erradicação da fome. O desafio é a busca de um equilíbrio entre a proteção ambiental, justiça social e viabilidade econômica. Coleciona conceitos e dados estatísticos demonstrativos de que empresas que desenvolveram ações de sustentabilidade promovendo a redução de impactos ambientais obtiveram aumento anual nos lucros e no aumento do valor de suas ações, na ordem, respectivamente, 16% e 45%, sendo que empresas que não se engajaram nas propostas de sustentabilidade apresentaram um crescimento lucrativo de apenas 7% e 12% no preço de suas ações. Em meio à extensa consideração no que tange a problemática que envolve a degradação do meio ambiente, não desconhecido de todos nós, justifica as bases do presente projeto de lei complementar, ressaltando que a construção civil é a principal consumidora dos recursos naturais, face o enorme ambiente construído. Estradas, ruas, edifícios, aeroportos, centrais elétricas, ferrovias, pontes, etc., que interferem na própria mudança climática, no consumo de energia, na poluição do ar, no uso da água, dentre outros não menos sérias situações. Por fim, a proposição define detalhadamente categorias, requisitos fundamentais à concessão ao benefício proposto, estabelecendo no artigo 8º que a redução da alíquota ou desconto será em proporção às práticas sustentáveis, observados os critérios do anexo 1º desta lei, especificando-os em 2 pontos. Primeiro, qualidade urbana. Segundo, projeto e conforto. Terceiro, eficiência energética. Quarto, conservação de recursos materiais, gestão da água e práticas sociais. O autor propôs a emenda modificativa nos termos dos apontamentos do Instituto consultado, folhas 14 e 15, fecha parênteses, que previa a necessidade de adequação da entrada em vigor da lei. Com a apresentação da emenda, fica oportunizado ao Poder Executivo a possibilidade de fazer prevenção nas leis orçamentárias, ou seja, LDO e LOA, para o ano calendário seguinte. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário exararam pareceres pela legalidade e favoravelmente ao projeto, respectivamente. No que diz respeito às questões urbanísticas, o artigo 2º do Estatuto das Cidades dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. 1. Garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para os presentes e futuras gerações. E 2. Cooperações entre os governos e iniciativas privadas e os demais setores da sociedade no processo de urbanização e entendimento ao interesse social. Quanto ao mérito, entende-se que a preservação ambiental se faz necessária e que o uso sustentável dos recursos naturais é uma das melhores saídas para tanto. Dessa forma, se poderá alcançar o equilíbrio
entre meio ambiente e meio social, não prejudicando o primeiro, mas sim aliando as necessidades do segundo e que deste modo proporcionar-se-á uma melhora na qualidade de sobrevida de ambos. Registra-se que o incentivo da redução no valor do imposto pode servir sim de estímulo para a efetivação da cultura de equilíbrio entre meio ambiente e meio social, mas que mais ainda com base nas práticas de sustentabilidade, de conscientização e de uma verdadeira e efetiva cultura de ambiente saudável igual ser humano saudável. O município tem um papel importante em adequar as edificações com vistas ao desenvolvimento sustentável, na elaboração de políticas públicas que estejam em sintonia com o planejamento urbano, considerando as peculiaridades e potenciais sustentáveis da cidade. Face ao exposto, esta comissão, por seus integrantes, manifesta-se favorável à aprovação do presente projeto de lei complementar com a emenda modificativa. Caxias do Sul, 19 de setembro de 2017, 142 da colonização e 127 da emancipação política. Assina-se vereador como relator, vereadores Eloy Frisso, Ana Corso, Arlindo Bandeira e Gustavo Toigo. Era essa a leitura, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Edson. Está em primeira discussão. É encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 12/2017, contido no processo número 84/2017, de autoria do vereador Velocino ex, que acresce artigo ao título 14-B, capítulo único da lei complementar número 377, de 22 de dezembro de 2010, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município. Relator, vereador Edson da Rosa. Só ele vai falar hoje? Declaração de líder. Favorável ao projeto de lei complementar número 12/2017, contido no processo número 84/2017. O presente projeto de lei complementar é de autoria do vereador Velocino Ues e visa acrescer dispositivos na lei complementar 377 de 22 de dezembro de 2010, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município. Na exposição de motivos, o autor informa que a proposta tem como objetivo preservar a saúde da população com o oferecimento de banheiros às pessoas que permanecem, por vezes, por mais de 12 horas nas filas em frente aos estabelecimentos que promovem vendas com grandes descontos. Tendo em vista que as filas são formadas normalmente no passeio público, o banheiro químico parece ser a melhor opção, pois são portáteis, de fácil manutenção e limpeza, podendo ser usados pelo público em geral. Ao ser analisada a matéria pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, esta registrou que as posturas municipais compreendem um instrumento jurídico, constituído por um conjunto de normas que regulam a utilização do espaço e o bem-estar público, devendo ser tratado como o mantenedor do nível de qualidade de vida urbana do município, o que, sem dúvida, é o que pretende o presente projeto. Quanto à legalidade, a iniciativa é concorrente, consoante ao disposto no artigo 66 da Lei Orgânica, porquanto não extrapola as matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo com base nos artigos 67 e 94 da mesma lei. Quanto ao mérito, o projeto é relevante e de interesse público. É uma questão social e também de saúde pública. A lei vai regulamentar uma conduta, haja vista que as situações com grandes concentrações populacionais geralmente não têm infraestrutura adequada, trazendo dificuldades e constrangimento às pessoas. Tendo em vista que o aglomeramento de pessoas tem acontecido normalmente em vias e locais públicos, é importante que os comerciantes se preocupem não apenas com o que será apresentado à sua clientela, mas também em garantir um ambiente saudável e limpo, manter a limpeza e organização e proporcionar uma vida saudável para todos. Entendo tratar-se de matéria de interesse da comunidade, cumpridas as exigências legais, esta comissão, por seus integrantes, manifesta-se favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei complementar. Caxias do Sul, 18 de setembro de 2017, 142 da colonização e 127 de emancipação política. Assina o vereador Eloy Frisso, Ana Corso, Arlindo Bandeira, Gustavo Toigo e este como relator. Era essa a leitura, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Edson. Está em primeira discussão.
Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 7/2017, contido no processo número 205/2017, de autoria da mesa diretora, que regulamenta no âmbito desta Câmara Municipal os programas institucionais Câmara Vai aos Bairros, Visita Legislativa e Câmara Convida. Relator vereador Flávio Cassina. Senhor presidente, colegas vereadores. O parecer é pela legalidade do projeto de resolução 7/2017, contido no processo 205/2017. Recebe esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação para análise e emissão de parecer o projeto de resolução acima descrito, de autoria da mesa diretora, que visa regulamentar no âmbito da Câmara Municipal os programas institucionais Câmara Vai aos Bairros, Visitas Legislativas e Câmara Convida. Na exposição de motivos, o autor informa que o projeto tem como objetivo a regulamentação dos 3 programas desenvolvidos nesta Casa, os quais têm convergido para a consolidação da Câmara Municipal como espaço democrático aberto, principalmente a participação da sociedade, fundamental para o aperfeiçoamento da democracia. Discorre sobre o objetivo de cada programa da seguinte forma: o programa Câmara Vai aos Bairros, introduzido em 2010, permite colocar a comunidade em contato direto com o conjunto de seus representantes vereadores. Durante as edições do programa, o Legislativo desloca-se para os mais variados segmentos da comunidade, a fim de conhecer mais profundamente as necessidades da população e intermediar junto aos órgãos competentes a solução para as demandas e reivindicações em relação à saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, saneamento e outras áreas de interesse social. O programa Câmara Convida, idealizado em 2014, objetiva tornar o Parlamento ainda mais aberto à população, detalhando seu propósito e convidando a comunidade a conviver de perto com o Legislativo. Trata-se de uma visitação institucional guiada por meio da qual são transmitidas informações sobre a história do Poder Legislativo Municipal, sobre a estrutura e o funcionamento da Câmara, com ênfase no processo legislativo, nas funções dos parlamentares e nas atividades desenvolvidas pelos vereadores nos gabinetes. O percurso culmina no plenário com acompanhamento das sessões ordinárias ou de reuniões de comissões permanentes temporárias e frentes parlamentares. O programa Visitas Legislativas, também iniciado em 2014, tem o propósito de observar e analisar espaços, serviços públicos concedidos, executados ou que estejam em andamento na cidade. A partir de cada visita, os vereadores reúnem informações a fim de avaliar a situação de cada local e, se necessário, solicitar providências no âmbito de competência legislativa. Feita a exposição da matéria em exame, passamos às conclusões do relator. O projeto em análise é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa, de competência exclusiva desta Casa. Por conseguinte, é competência da mesa diretora iniciar o processo legislativo nos casos previstos na lei orgânica e no regimento interno. Nesse sentido, dispõe os artigos 143 e 144 do regimento interno. Artigo 143. Projeto de resolução é proposição destinada a regular matéria político-administrativa de exclusiva competência da Câmara e de efeitos internos sujeito ao processo legislativo. Já o artigo 144 diz que a iniciativa dos projetos de decreto legislativo e de resolução caberá a qualquer vereador, bancada, comissão ou mesa diretora, salvo disposição em contrário. Pelo exposto, essa comissão, por seus pares, opina pela legalidade do projeto de resolução em apreciação. Este é o parecer. Caxias do Sul, 13 de setembro de 2017, aos 142 anos da colonização e 127 da emancipação política. Assina esse vereador como relator e ainda os vereadores da comissão, Paulo Iores, Ed Carlos Pereira de Souza, Paulo Fernando Périco e Velocino Ues. Obrigado, esse é o relato. Muito obrigado, vereador Cassina. Está em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em apreciação, o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 16/2017, contido no processo número 191/2017, de autoria coletiva, que concede o título cidadã caxiense à senhora Tereza Verona Tondo. Está em votação. Solicito aos vereadores que registrem os seus votos.
Encerrado o registro dos votos, vereador Eloy vota favorável, vereadora Paula vota favorável. Encerrada a votação. Parecer em redação final foi aprovado por unanimidade. Está encerrada a ordem do dia. Passemos ao espaço do pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Ana Corso. Que abre mão, vereador Alberto Meneguzzi. Agradeço e abro mão. Que abre mão, vereador Edi Carlos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, há vários dias nós estamos, o meu gabinete está tentando marcar uma agenda com o DENIT, a pessoa do superintendente de Porto Alegre, né, que o nosso assunto com ele seria melhorias na BR-116. Um assunto que eu tenho falado aqui nessa casa há muitas vezes. E todas as vezes que eu falo, eu digo que, se necessário, voltarei a falar sobre esse assunto, e por isso estou aqui hoje novamente com esse assunto. Então, nos últimos dias aí, os empresários de Caxias do Sul reivindicam melhorias em uma das estradas mais importantes para o escoamento de produto da serra para o resto do país, a BR-116, principalmente no trecho que passa por São Marcos. Quero dizer, senhor presidente, que já falei nessa casa aqui, vou repetir que e para esse vereador aqui, esses trechos onde eles falam, já participei de algumas reuniões sobre esses trechos lá em São Marcos, onde as curvas são muito fechadas. Então, realmente é necessário melhorias naquele local. Quer dizer que esse vereador é favorável a melhorias lá nessas instalações de melhoria lá nessa região. Mas quero dizer que um dos maiores gargalos que nós temos na nossa cidade é a BR-116 aqui no perímetro urbano. E pelo que consta aqui, eu não tenho maiores informações, mas pelo que consta aqui, eles não estão solicitando melhorias aqui no perímetro urbano. E essa agenda que eu queria marcar lá justamente era para falar sobre esses dois trechos. Tanto aquele trecho lá em São Marcos, quer dizer que já participei lá na própria SIC e anos anteriores aí sobre essas melhorias que não foram executadas até hoje ainda, mas que necessitam. Mas também sobre aqui o perímetro urbano, aqui na entrada do bairro Planalto, logo abaixo, em frente à Igreja do Cristo Operário, onde é um dos maiores gargalos da nossa cidade, que todas as noites, todas as tardinhas, cria um gargalo ali que vai parando os carros até a entrada do bairro Planalto. Inclusive a entrada do bairro Planalto, onde entra vários caminhões, várias carretas, vários ônibus saem ali, justamente da empresa Marco Polo. Então ali também é um gargalo que é preciso ser modificado. Não tenho maiores informações sobre esse pedido, essa reivindicação dos empresários, mas gostaria muito que tivesse também, junto na reivindicação deles, a melhoria naquele trajeto ali, que como eles dizem que lá em São Marcos tem dificuldade os ônibus maiores de comprimento, né? Os bitrem e carreta da Marco Polo e ônibus biarticulado e articulado, sim. Mas aqui nesse trajeto, aqui no perímetro urbano, nós temos ali carretas, caminhões, ônibus que passam de todo o país, vêm de todo o país pela BR-116, que se deslocam de Vacaria sentido Porto Alegre, de Vacaria sentido a própria Farroupilha, transito por aquele local ali, e tantos ônibus, tantos caminhões do nosso município. Então quero dizer, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que a minha assessoria está tentando uma agenda junto à SIC, aonde eu gostaria, o dia que tiver o dia e o horário marcado, de convidar todos os vereadores aqui, para que nós façamos que nem os empresários. Já que os empresários solicitaram melhoria lá em São Marcos, que nós solicitemos melhoria aqui em Caxias. Quero convidar todos vocês, quando tiver essa agenda marcada com a SIC, vamos chegar ao presidente da SIC e dizer: presidente da SIC, como os empresários querem melhoria, os vereadores também querem, representante do povo de Caxias também querem melhorias aqui no trajeto no perímetro urbano de Caxias do Sul. Quero dizer que quando a assessoria solicitou então essa agenda lá no presidente da SIC, eles nos pediram quantas pessoas iriam participar. Então, estou dizendo para eles que estou convidando todos os vereadores.
Vamos mandar um e-mail para lá dizendo, olha, vamos participar mais ou menos tantas pessoas. Qual é o assunto? Eles querem saber qual é o assunto, que é a BR-116 no perímetro urbano da nossa cidade. E também eles querem saber o tempo necessário para essa agenda. Olha, se cada um de nós falar uns 2 minutos, solicitava, de repente, um tempo até maior. Mas nós vamos dizer que queremos lá só gastar 1 hora do tempo do nosso presidente, que dá tempo para nós fazer a nossa reivindicação. Então, senhor presidente, deixo aqui o dia que tiver marcado o dia e horário, aí vou convidar todos os vereadores para nós ir lá, todos juntos, como eu disse aqui, lutar por melhoria da nossa cidade, da BR de nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Vereador Adilódio Domênico. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara e também aqui do plenário. Eu quero fazer o registro. Ontem, dia 9 de outubro, se comemorou o Dia do Açougueiro. É uma profissão que durante muitos anos significou uma porta de entrada no mercado de trabalho para muitos jovens que vinham do interior e que não tinham profissão nenhuma. Então, nós que atuamos no ramo de supermercado, eu me recordo muito bem quando vinha um jovem procurar emprego, a gente dizia, aprende a profissão de açougueiro ou padeiro que tu tens colocação garantida. E quantos desses jovens conseguiram pagar os seus estudos, constituir a sua vida econômica de forma digna, honrada, através da profissão de açougueiro. Também muitos de padeiro, confeiteiro, mas especialmente o açougueiro, cuja data se comemorou ontem, então 9 de outubro, em que pese todo o esforço que vem sendo feito a partir dessa famigeradas portarias aí que o povo apelidou de lei JBS, vem se fazendo um esforço para extinguir a profissão de açougueiro, mas é uma profissão digna, honrada e muito importante para o dia a dia do consumidor, da dona de casa, para o dia a dia dos nossos supermercados. Feito esse registro também, senhor presidente, eu quero trazer aqui uma notícia que saiu no Estadão de São Paulo, aonde o cadastro biométrico detectou 25 mil títulos de eleitores duplicados, sendo que uma única pessoa foi encontrada com 52 títulos de eleitor. Está aqui, Estadão de São Paulo de ontem, 25 mil títulos de eleitor falsos, duplicados, e uma única pessoa com 52, outros com 20 e pouco e por aí afora. Então a importância de nós fazermos esse chamamento, especialmente em Caxias, que no último pleito ficaram mais de 40 mil eleitores sem conseguir fazer seu cadastro biométrico, que essas pessoas procurem a justiça, o cartório eleitoral, e vão fazendo o seu recadastramento para evitar as filas de última hora. E também os eleitores que costumavam votar no Colégio Santo Antônio, deixar claro, esse pessoal que votava ali no bairro Rio Branco, o Colégio Santo Antônio, procure o quanto antes o cartório eleitoral para ver para onde que eles serão designados, já que lá não vai mais ter local de votação. Então, fazer esse registro, senhor presidente, senhores vereadores, porque o caminho do cadastramento biométrico para o título de eleitor, ele vem se demonstrando como um processo mais seguro, mais transparente e muito menos, seguramente, muito menos vulnerável a fraudes e a duplicidade de títulos. Feito esse registro, é isso, senhor presidente, muito obrigado. O vereador Paulo Périco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de colocar um assunto que eu presenciei domingo, que é em relação à rodoviária de Caxias do Sul. 10 para as 3 da tarde, mais de 150 pessoas para comprar uma passagem e apenas um caixa aberto. Foi um desespero generalizado lá dentro da rodoviária. Inclusive eu tirei até uma fotografia, porque o pessoal perdendo o ônibus, e aí tinha uma pessoa da rodoviária chamando as pessoas que estavam o ônibus para sair, para correrem, porque lá então o motorista faria a venda da passagem.
temos 6 guichês na rodoviária no domingo, em que um grande número de caxienses, cidadãos da nossa região, viajam na segunda-feira, saem aqui do dia que passaram com as suas famílias e vão de volta para suas cidades de trabalho e simplesmente estavam lá esperando quase 40 minutos ou 1 hora para comprar um bilhete. Então eu peço a atenção da direção da Estação Rodoviária de Caxias do Sul, a compreensão, mas o respeito a esses cidadãos quanto a essa atitude que a rodoviária tem que prestar aos nossos cidadãos. É inadmissível o que eu presenciei naquele momento. Eu estava comprando para segunda-feira a minha passagem, mas naquele momento tinham pessoas que estavam perdendo o direito de irem no ônibus. Por quê? Porque a rodoviária não conseguia fazer a venda. Então é um problema muito sério e eu gostaria que a rodoviária, os responsáveis, a empresa Gobato, ficasse atenta a essa situação. É isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Vereador Renato Oliveira. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, eu sei que participei da reunião de sábado à tarde, eu e o vereador Luiz, sobre a regularização fundiária lá do bairro Vitória, loteamento Vitória, né? Eu acho que foi bom, né, vereador Luiz? Eu acho que mostra que, mesmo que seja através de TAC agora, né? Se não for através de TAC, não saía do papel, vereador Cassina. Então, que as administrações passadas vinham tocando nesse assunto. E agora, o prazo que o Ministério Público, o MP, tinha assinado é até a final do ano. Então, antes tarde que nunca. Agradeço os moradores lá pela confiança, por ter ligado para esse vereador que estava marcado para 1h30. Mas em virtude do município não ter comunicado à escola, foi a reunião às 2 horas, mas foi bastante produtivo com os técnicos da secretaria, né? Então, sendo, mesmo que seja através do TAC, eu acho que é importante, que foi dito, a secretária ainda da habitação no começo do ano disse que seria cumprido essas reuniões, essa agenda. Então, a partir de segunda-feira será feita a visita nas casas e a reunião foi muito boa, contou com um bom número de moradores. Eu acredito que no mínimo uns 300 moradores estavam presentes. Eu acho que quase que metade da população do que interessa mesmo para. Então, eu acho que a reunião foi bastante produtiva e foi bastante dinâmica. Os técnicos foram lá para marcar para segunda-feira de manhã já começar a fazer a visita nos bairros. Então, eu creio que foi um avanço, né? Foi um avanço quando a administração passada adquiriu de fato aquela área de terra, sendo área de terra agora do município. Então, mesmo que seja agora através de TAC, seja feito esse trabalho. Mas eu acredito que segunda-feira comece esse trabalho e que este ano, isso era que foi assinado o TAC este ano, comece de fato, na massa, na prática, e foi dito aos moradores que a partir do ano que vem será feito durante o ano que vem. Então já tem um grande passo. Não sei quem que me pediu a parte. Vereador, senhor parte. Obrigado, vereador Renato. Quero lhe dizer, vereador, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar por esse trabalho aí. Quer dizer que esse loteamento Vitória é um loteamento que há muitos anos nós vemos debatendo nessa casa. Me recordo quando o senhor era secretário de Habitação, a nossa briga naquela ocasião, nossa luta, o nosso trabalho na ocasião, junto com o presidente do bairro, o Genésio, e também com os moradores, naquela ocasião era que fosse passado para o município, então, aquela área, né, vereador? Por diversas vezes foi ido até Porto Alegre, na secretaria, foi lutado, até que enfim foi feito esse trabalho. E me recordo que há pouco tempo atrás, acredito aí 4, 5 meses atrás, junto com o senhor, nós participamos de uma reunião lá no bairro São Vitor Coab, lá na escola São Vitor, né? Onde a secretária da Habitação disse, naquele momento, que até o final do ano, então, eles iam cumprir com o acordo que tem com o Ministério Público, que era para apresentar o projeto, né, vereador? Então, agora, eu, infelizmente, não pude participar por outros motivos dessa reunião, gostaria muito, mas quero dizer que eu acho que se
acontecer isso até o final do ano já é uma conquista muito grande para aqueles moradores. Então, lhe parabenizo o senhor pelaquela luta daquele ano, de tantos anos atrás, e dizer que para nós é uma alegria, que sou daquela região, dali, que isso aí está andando, tá? E também quero cumprimentar as pessoas, a secretária da Habitação, onde ela disse... Inclusive, ela respondeu até um pedido de informação para essa casa, dizendo que até o final do ano ia apresentar o projeto. E pelo que estamos vendo, o projeto vai ser apresentado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Ed Carlos. Com certeza, eu e o vereador Eues estávamos lá. Sentimos a sua falta, porque eu sei que o senhor da região ali, o senhor não estava presente porque, com certeza, estava em outra atividade. Agora, uma preocupação também minha é que aqui na casa eu quero tocar de assunto, questão de mesmo que seja rápido, a questão de os médicos legistas em Caxias, né? Que fazem parte de Caxias, os médicos, não sei que não tem mais tempo, mas assim, tá difícil, voltou, parece que há 20 anos atrás. Né? Médico legista, não atende mais à noite, uma dificuldade, as pessoas estão sendo veladas 2 horas, no máximo 3 horas, porque qualquer um acidente ou uma morte brutal que tem acontecido na cidade está sendo empilhada de um dia para o outro. Então, assim, o que nós precisamos fazer, acho que a Comissão de Direitos Humanos, que faz parte, eu sei que o vereador Rodrigo, quero conversar com ele sobre isso, porque nós temos que ver o que está acontecendo, porque não dá mais para ficar... Poucos dias foi vindo um carro novo, mas precisa de pessoas lá dentro. Pessoas vão lá, chegam lá, o corpo às 5, 6, 7 horas da noite e começa fazer o trabalho no outro dia às 8 da manhã, 9 da manhã. Então, assim, libero para a funerária, tipo meio-dia, depois os velórios têm acontecido 2 ou 3 horas. E não é o primeiro, no mínimo 3, 4 casos eu tenho acompanhado. Então, presidente, eu quero agradecer já, mas dizendo que isso também é uma preocupação nossa, nós vamos fazer uma visita sabendo o que está ocorrendo também ali, que voltou o problema de 20 anos atrás. Obrigado, presidente. Vereador Ues. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, parabenizar o Tomé pela preocupação de voltar novamente, hoje usando a tribuna, sobre o assunto das feiras, vereador Tomé. O senhor que é muito conhecedor, muitos anos como fiscal, e eu também, que já fui junto com meus pais comerciante, e certamente com essas medidas alguém vai ser penalizado. Porque eu conheço várias situações ali. Enfim, aquilo que eu sempre defendo, o pequeno que tem lá aquela meia dúzia de ovos, enfim, aquele meia dúzia de potes de mel, mas nesse negócio dos comerciantes, o senhor muito bem sabe que na época que foi permitido ali, os comerciantes junto da feira eram um complemento da feira. Só que ali existem várias situações diferentes umas da outra. E como muito bem a Secretaria colocou, que tem 38 feirantes só que tem que se adequar, eu novamente volto na mesma opinião que eu dei há dias atrás. Como são só 38, que se tem que se marcar pontos ali dentro da Secretaria, que se mostre algum trabalho executado pela Secretaria, que assim vai ser visitado os agricultores, que cada caso é um caso, que se faça isso também com os comerciantes. Porque existem situações de comerciantes que lá no início eram produtores, muitos migraram para a cidade e ainda tem uma área de terra que eu conheço muito na colônia e plantam alguma coisa ainda, e que exerce as duas funções. Uma parte é produção e a outra complementa com o comerciante. Que então sim, se o que o município faça é um trabalho construtivo, assim como a Emater faz nas agroindústrias, que vai até a propriedade e oferece aquilo que a Emater tem para oferecer, porque o município, por enquanto, eu só estou vendo oferecendo a fiscalização. Que de repente coloca à disposição um técnico dentro da Secretaria da Agricultura que visite cada propriedade como vai fazer e que veja a situação de cada um. Essa seria a minha opinião. Não é simplesmente chegar ali e punir, tem que ver cada situação, uma situação diferente de uma da outra, né, vereador Bandeira? Que se cria, para ver aquela propriedade, aquele comerciante, aquele produtor que às vezes, aqui no, como que eu falei, é múltiplo, que é produtor e também comerciante, aonde que ele se enquadra dentro da legislação.
Mas o que foi prometido aqui, concordo sim, é que por enquanto se deixava meio assim para ver até onde se pode chegar dentro de alguma mudança que vem dentro das leis, de repente mudança de lei na Assembleia. E isto me parece que tem que fazer alguma coisa, tipo, tem que mostrar serviço. Então tem sim, visite a propriedade de cada um por um, para ver onde ele se enquadra. Isso sim é fazer um trabalho dentro da agricultura para que seja positivo dentro do produtor. E o incentivo é isso, não é punir sim, mas primeiro que se veja a situação de cada um. Não adianta levar, por que as agroindústrias aqui não está dando muito certo? Porque a lei está sendo igual para o pequeno e para o grande, é por isso. Não existe isso, adaptar um pequeno produtor, um pequeno comerciante na qualidade dos grandes. Mesmo porque a gente debate aqui diariamente. Os problemas que deram até agora foi nos grandes, não foi nos pequenos. E a população está muito preocupada, porque se for punido comerciantes, a feira cai de qualidade, consequentemente cai também no consumidor. Vai diminuir o contribuinte que vai lá fazer as suas compras, muitas vezes num final de dia, depois do horário de trabalho, para completar o seu orçamento dentro da própria casa, para fazer a sua comida. O consumidor sabe que ali na feira do produtor o produto é fresquinho, muitas vezes juntado no dia, é bem diferente do que aquele que já girou um dia, 2 dias, 3, em cima de caminhões de lá para cá. O produto, o melhor fiscal é o consumidor. Então você tem que marcar pontos, mostrar que algo está se fazendo, que se faça também no âmbito construtivo. A fala é uma coisa, o que está sendo adotado é outro. Na época de campanha, tudo é bonitinho, tudo é auxílio. Depois da campanha, pouco se vê. Não é só aqui, não é só esse governo, é muitos governos. Aquilo que muito bem estava aqui, colocando primeiro no jornal, na época da campanha, todo mundo é colono. Passou a campanha, só dali a 3 anos vira colono de novo. Então é muito triste para mim, que tenho muito forte isso na agricultura. Que se ofereça também alguma coisa construtiva. Era isso, senhor presidente. Vereadora Paula Iores. Agradece, abre mão. Vereador Cassina. Senhor presidente e colegas vereadores, senhores do plenário, senhores que nos assistem pela TV Câmara, eu uso esse espaço apenas para dizer que agradeço e abro mão. Vereador Toigo. Agradeço e abro mão, presidente. Vereador Bandeira. Vereador Edson da Rosa. Vereador Eloy Frisso. Senhor presidente, um pequeno comentário sobre a reunião de ontem, dentro daquele calendário de reuniões do Plano Diretor Urbano. Eu, em sessão anterior aqui, elogiei a iniciativa de parte da administração de promover essas reuniões regionais. São 11 reuniões. Nesta quarta-feira teremos a reunião lá na Escola Santa Catarina, lá ali no antigo CTG, se eu não me engano, e que abrange então toda aquela região do Santa Lúcia, Coab, vai até Nossa Senhora da Saúde, Santa Justina, toda essa região que tem muitas demandas aí a nível das discussões com relação ao plano diretor. Eu elogio o esforço da administração, houve a presença do próprio prefeito, que embora não permaneceu conosco, né, deu uma de dente cariado, caiu da boca, né? Só cumprimentou. Aliás, sempre vale esse registro, né? O prefeito despreza, acho, os vereadores. Porque ele sequer citou a Gladys, que é a vereadora ali do local, mora ali. Tinham 7 vereadores lá, presentes, prestigiando essa reunião da prefeitura. Mas não, ele cumprimentou todo mundo na figura daquele menino que é um inútil, que coordena o tal do orçamento comunitário, que não presta para nada, que nem os outros, né? Se fosse o Daltro aqui, ele ia dizer assim, o Daltro da Rosa Maciel, esse é um que não presta para nada, né? Coordena o que não existe, né? Orçamento comunitário. Mas eu acho que o povo ali, vereadora Paula, estavam muito acostumados com as reuniões do orçamento comunitário, então o que se percebeu ali foi muitas demandas específicas de obras,
pequenas obras, demandas do dia a dia, né? Foram poucas as contribuições para a discussão específica das questões que são tratadas no plano diretor municipal, embora houveram umas 2 ou 3 contribuições nesse sentido. Então, me pareceu assim, primeiro, o secretário de Planejamento, o Baiano, o Fernando Mondadori, o tal de Baiano, ele sequer falou, sequer se apresentou. Com todo respeito, na minha lógica assim, de uma administração, esse é o principal cargo na prefeitura, secretário municipal de planejamento. Deveria ser o cara que o animador lá, explicar para o pessoal o que é um plano diretor urbano, deixou para os técnicos lá da CEPLAN, a engenheira que lá estava, Guarese, mais um menino lá que falou baixo lá, e o povo não entendia muito daquelas imagens que estavam colocadas lá, né? Porque era, primeiro, de difícil visualização. Né? Então, o método lá estava equivocado. A ideia é boa, não vamos negar, a ideia é boa, de discutir com a comunidade as demandas a nível do plano diretor. Mas tem que ter alguém... Aí o prefeito vai lá e diz assim, aqui nós viemos para ouvir as pessoas. Bom, nos deram um chá de banco lá de quase 1 hora falando, né? Depois foram ver a comunidade quando o auditório já estava se esvaziando, né? Foi quase 1h30 de demonstrações de lâminas lá de proposta de discussão do plano diretor, sem que o pessoal entendesse muito daquilo que estava se falando ali, o que eram aqueles mapas e assim por diante, e como aquilo mexia com a comunidade, né? Então, nesse sentido, eu espero que as próximas reuniões, o método, especialmente a pedagogia da forma como se comunicar com a população, talvez seja melhor aperfeiçoado. Não que não exista, vereador Chico Guerra, a ideia boa do ponto de vista de discussão com a comunidade, né? E então só dizer que fazer esses registros, né? Especialmente da presença do prefeito, né? Deu prefixo e caiu fora, né? Deu prefixo e caiu fora, né? Então, nesse sentido, só cumprimentar especialmente os 6 vereadores, que lá estiveram, vereador Renato. Permite uma pequena parte, vereador. Nem o senhor disse, a angústia do pessoal que ficou até o fim era para ouvir o secretário. O secretário não fala. Veio lá um verdadeiro prato feito, vereador Feliciano. Não veio, que discussão que houve? Era do orçamento participativo, orçamento comunitário, exatamente isso que o senhor disse. Então, assim, espero que amanhã mude ou dê uma cópia daqueles slides que eles dão para a comunidade, pelo menos visualizar. É uma forma de exclusão. Para concluir, senhor presidente, a minha alegria, vereadora Paula, vereadora Gladys, é que pelo menos os técnicos, mesmo naquela forma equivocada de se relacionar com a comunidade, estão demonstrando que têm conhecimento do assunto que estão falando. Então, isso é uma coisa boa. Uma coisa boa. Quem conhece plano diretor, especialmente os vereadores que lidam com isso diariamente, a gente percebe que existe um domínio de parte dos técnicos das questões que lá estão colocadas, e isso, nesse sentido, é bom, porque isso, na realidade, vai refletir ali na frente, quem sabe, a apresentação de um processo de revisão bem fundamentado. Obrigado, hein? Obrigado, senhor presidente, era isso. Muito obrigado, vereador Fisso. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. E agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Encerrada a sessão dessa terça-feira, a gente já vai conversar com o vereador que ocupou o espaço no grande expediente, o vereador Flávio Cassina, que tratou sobre a questão da dívida ativa do município. No início do ano, ele comentou que fez um pedido de informações a respeito desses maiores devedores que estão, né, em relação ao município. Quem são os maiores devedores, os 600 maiores devedores
no município. E agora, nesse segundo momento, veio uma explicação sim, mas nesse segundo momento ele volta e hoje veio ao plenário um requerimento para ser discutido, votado, foi aprovado, que é um pedido de explicações, daí também a respeito também da dívida ativa do município, mas agora é para saber aonde está sendo investido esses valores, né, em relação a essa dívida ativa. O vereador está aqui, vai poder esclarecer melhor sobre essas questões para a gente, para que nós possamos entender esses dois pedidos de informações. O primeiro foi em relação a quem estava devendo. Este segundo é sobre investimentos. É isso mesmo, vereador? Não? Este segundo é no mesmo teor, mas é sobre o que o município vai investir. É isso? Mais ou menos é nesse sentido? Na realidade, o primeiro pedido de janeiro do corrente foi no sentido de identificar os 300 maiores devedores do município, pessoa física, e os 300 maiores devedores, pessoa jurídica, para saber efetivamente a situação naquele momento, onde o novo prefeito estava assumindo seu mandato. E agora, 9 meses depois, essa gestação, nós voltamos com o mesmo pedido, porque aí efetivamente teremos condições de saber, em forma objetiva, quais foram as providências tomadas pelo município a fim de recuperar esses créditos, esses devedores, que são muitos. E aí nós vamos fazer uma avaliação se realmente houve um trabalho em cima ou se ficou por isso mesmo, né? Saber que ações efetivas foram feitas pelo município. E aí nós vamos poder, então, formular uma ideia de que forma podemos ajudar. Porque nós temos um pedido aqui feito pela unanimidade dos vereadores, que foi o Refis, a implementação do Refis, que se não for esse ano, o ano que vem, ano eleitoral, não pode, então aí só em 2019. E tem muita gente que gostaria de acertar a sua situação com o município e não tem tido essa oportunidade, porque não há esse remédio, que é um remédio importante, porque, primeiro, não traz prejuízo nenhum para o município, porque é perdoada a multa e o juro, mas tem correção monetária. Então, prejuízo para o município nenhum, e facilita em muito a situação daqueles que, porventura, se viram envolvidos numa dificuldade, como existem milhares por aí. Bom, para que as pessoas possam entender, esse requerimento, né, esse pedido de explicações foi aprovado agora em plenário, quanto tempo vai ser encaminhado, né? Enfim, quanto tempo o senhor, que já tem uma experiência vasta aqui no Legislativo, o Executivo tem para que possa lhe encaminhar essas explicações, já que nós estamos encaminhando aí para o final do ano? Eu espero que dentro de uma semana estejam essas informações a nosso dispor, mas o prazo legal é 30 dias, né? Então, o nosso objetivo é, mais uma vez, insistir no Refis. Agora, se efetivamente foram implementadas medidas bem positivas e que trouxe resultado, então eu retiro o time de campo, não precisa mais o Refis. Então, seria basicamente essa a ideia, né? Mas nós sabemos que aí fora tem muita gente aguardando a oportunidade de se regularizar. E outra coisa também, que não adianta perder tempo, as grandes instituições que estão devendo, principalmente as bancárias, né? Os grandes devedores do município são agências bancárias. E esses não vão pagar nunca, eles vão recorrer até o ano 2050. Então o que nos preocupa é o pequeno, aquele que porventura, por infortúnio, se enquadra numa situação de dificuldade. Eu não poderia deixar de lhe perguntar, agora é um outro assunto, mas eu gostaria que o senhor já fizesse um convite, né? Amanhã nós vamos ter uma homenagem especial aqui na Câmara, que é em relação aos 60 anos da APAI. O senhor foi presidente dessa entidade. Gostaria que o senhor fizesse um convite oficial aqui para que todas as pessoas possam vir. Lógico, nós vamos estar transmitindo ao vivo, mas nada melhor que um presidente, ex-presidente, mas é sempre presidente aí, poder falar um pouquinho da importância dessa entidade e da participação das pessoas também nesse evento. Essa entidade sobreviveu a chuvas e trovoadas. Durante muitos anos teve dificuldades, enfrenta dificuldades até hoje, mas é aqueles abnegados que estão carregando um por vez, cada um na sua parte, né? Então seria importante, há uns dias atrás tivemos um evento lá no Recreio da Juventude, e agora então quem presta homenagem é o Legislativo,
dada a importância dessa entidade para o progresso de Caxias do Sul, principalmente daqueles menos favorecidos que não têm condição de pagar um tratamento. Então, o trabalho é imensurável. E gostaria que tivesse esse plenário cheio amanhã para prestar essa homenagem. Tá certo, vereador. Muito obrigada, viu? Outra vereadora que ocupou o espaço foi a vereadora Ana Corso, que ela tratou de um tema extremamente importante, que é um tema que no cenário federal já é muito conhecido, mas para nós aqui no cenário municipal ainda não tinha sido, enfim, trazido como uma proposta, né? E nada melhor do que trazer essa proposta no mês de outubro, que a gente diz que não só é março, mas o mês de outubro também é um mês dedicado às mulheres, em função da questão do Outubro Rosa, que é a criação da Procuradoria Especial para a Mulher. Fala um pouquinho mais sobre esse assunto, falar quais são os objetivos, qual é essa proposta. Bem, a Câmara Federal, em 2009, criou essa Procuradoria Especial da Mulher. A gente vive, né, num país que tem uma desigualdade muito grande, e no Parlamento brasileiro a realidade da participação das mulheres ela é uma vergonha. Tem que dizer isso porque nós somos ainda a imensa minoria nos parlamentos. Caxias aqui é um exemplo, né? Nós somos 23 vereadores e tem apenas 3 vereadoras eleitas. Ao longo da história dos 125 anos, tivemos 12 mulheres. Então, de fato, assim, muito pouco essa representatividade das mulheres na política. Então, foi criada em 2009 a Procuradoria, que é um órgão que faz com que haja uma visibilidade, um destaque, essa representação feminina. Se cria através de um projeto de resolução de mesa, a criação dessa procuradoria no âmbito da Câmara. A cada ano eu estou sugerindo que uma vereadora fique de procuradora, que vai então fazer assim acompanhamento dos projetos relativos às mulheres, às políticas públicas também, né, desenvolvidas tanto pelo Executivo Municipal, Estadual e Nacional. Vai poder desenvolver assim audiências públicas com o tema relativo às mulheres, não só na questão da violência. Hoje nós temos uma subcomissão que trata da questão da violência à mulher, né, muito específica. Então, isso aqui tem uma abrangência maior no sentido de nós procurar fazer com que as mulheres participem mais, né, da política, fazendo com que essa procuradoria ela abra, né, para que haja uma ligação maior do legislativo com o movimento de mulheres, com o executivo, junto com o CONDIM e a rede de proteção às mulheres, e também assim na fiscalização, né, dessas demandas que tem em relação às mulheres. Então, eu entendo que é um órgão extremamente importante. Foi criado na maioria das assembleias legislativas. Porto Alegre criou também na Assembleia em 2015. Porto Alegre já tem, Torres já tem, algumas cidades que eu me lembro. E acho que é importante aqui em Caxias, né, que é a segunda cidade do estado, também ter esse órgão, como eu falei, um instrumento, né, de organização da participação feminina das mulheres então no parlamento. Com certeza, vamos esperar Já foi apresentado, já foi protocolado o projeto? Sim, nós pedimos, né, na tribuna, faz uma semana a mais que a gente vem discutindo com os vereadores para assinar o projeto. E eu tive a satisfação no final da minha fala que todos os nobres pares e as mulheres, obviamente, né, vão assinar o projeto. Então, por unanimidade que a gente vai, então, protocolar hoje. Né, e espero que seja realidade o quanto antes. Com certeza. Muito obrigada, viu, vereadora? Obrigada a vocês. E assim nós encerramos a sessão ordinária dessa terça-feira e fica aí mais o convite, novamente, o vereador Cassina já fez, vem até o plenário da Câmara amanhã participar da homenagem aos 60 anos da APAI. Vocês todos certamente irão se emocionar com essa história de dedicação a essas crianças, adultos, adolescentes. Amanhã tem sessão ordinária a partir das 8h30 da manhã. Até lá!